estar aí nesse Docomomo Norte e Nordeste, que eu acho importantíssimo. Acho que a gente tem uma certa, né, os nossos manuais vão trabalhar muito aqui no Sudeste, no eixo Rio, São Paulo, Minas, um pouco de Nordeste, Bahia, Pernambuco, mas tem muita coisa para a gente, até para eu mesmo, né, para conhecer de uma produção que eu conheço pouco, né? Então eu espero que da próxima vez a gente possa passear por aí, por algum. Eu não sei exatamente onde está cada um, né, nessa situação, mas enfim, onde for, né, de poder olhar junto e discutir junto. Eu preparei uma apresentação que eu acho que eu consigo correr um pouquinho, com duas questões principais para poder passar por elas e, eventualmente, eu, particularmente, adoraria poder conversar um pouco e não só fazer uma palestra, porque a minha palestra eu já ouvi, eu queria ouvir um pouco vocês também, né? Então, para ser uma troca mais rica. Então, vou passar de uma forma. Eu tenho um percurso eh, que vem do projeto, né? Eu me formei e fui trabalhar em escritório de arquitetura, depois tenho o meu escritório, e só depois de 10 anos de formado eu fui estudar as questões da preservação, de modo geral, e da preservação do moderno foi uma questão que apareceu meio que de surpresa para mim no meio do meu mestrado, né? Muito por conta do estado de conservação do prédio da FAUSP. Durante o mestrado, ele chegou a ser interditado por falta de segurança, né? E isso levantou uma questão sobre a preservação da arquitetura moderna, né? E sobre a percepção da arquitetura moderna como patrimônio. Essa dificuldade que a gente tem de entender uma arquitetura tão recente, né? Não só a produção, mas os arquitetos, muitos deles foram nossos professores, né? Assim, ou seja, como que a gente se distancia para ter um olhar crítico para uma arquitetura como patrimônio, quando eu posso ter uma aula com um arquiteto que fez aquilo e ele vai contar uma história e vai dizer que teria feito diferente, e isso contamina muito, essa falta de distanciamento contamina demais a preservação dessa arquitetura do século XX, que a gente pode chamar de moderno. O e-commerce prefere trabalhar com arquitetura do século XX, mas que, na verdade, eu tenho defendido cada vez mais, não demanda especificidades no tratamento. Pelo contrário, uma vez historicizada, essa arquitetura pode ser tratada com uma mesma metodologia, não com a mesma forma, mas com a mesma metodologia de aproximação, né? De uma mesma forma de se aproximar para fazer uma leitura do objeto e poder entender quais são as questões pertinentes àquele objeto. Mas antes de entrar nessa questão, eu vou levantar para vocês uma questão que tem me provocado muito e que tem a ver com a minha pesquisa atual, que sai um pouco da discussão desse patrimônio moderno de arquitetura moderna, continua no século XX, mas que diz respeito a outros valores da arquitetura. E se a gente for pensar Brasil no século XX, né, o que é o nosso país no século XX, com todas as suas variações territoriais e regionais, né, é um momento onde as cidades, a maioria delas vai se consolidar, né? Muitas daquelas que pareciam ser consolidadas vão passar por grandes transformações, mesmo aquelas mais, digamos que, e principalmente aí no Nordeste, se a gente pegar a cidade do Recife, se a gente pegar Salvador, cidades que já tinham um tecido urbano muito consolidado, mas que vão passar por grandes transformações, né, por grandes adaptações a novos estilos de vida, novas tecnologias. E nesse sentido, a única possibilidade de absorver as demandas de uma sociedade que se transforma, que se urbaniza, é a partir do Estado. E se a gente for olhar nessa perspectiva, isso não é uma característica, digamos que só brasileira, mas eu diria que ela praticamente se estende pela América Latina. A gente vai ter um Estado muito presente e um Estado que vai construir infraestrutura e estrutura para atender a essa nova camada que ocupa as cidades de forma geral. Então, só tentei passar aqui, não passou.
né? A gente pode pegar o Palácio Capanema, o grande, né? O nosso grande símbolo de arquitetura moderna, um edifício que é construído para ser Ministério da Educação e Saúde, né? O edifício, a história, Corbusier, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, né? Mas os cinco pontos da arquitetura, né, jogados aqui na nossa cara, né? O pilotis, janela em fita, terraço jardim, né? Mas um edifício público, né? Numa cidade, no Rio de Janeiro, ainda não tão verticalizado, esse edifício parava ali no meio, né, de uma forma imponente, dizendo: este é o Estado que nós estamos construindo, essa é a infraestrutura institucional sendo construída no nosso país, né? Ou um parque da dimensão do Parque do Ibirapuera, não sei se vocês conhecem, né? Um parque enorme, construído nos anos 50, projeto do Oscar Niemeyer, né? Que é um presente da prefeitura para a cidade de São Paulo no seu quarto centenário, né? Com um conjunto de edifícios, de cunho cultural, espaços expositivos, e um parque, efetivamente, né? Com essa grande marquise que eu considero talvez um dos edifícios mais impressionantes e que tem o caráter público mais explícito da arquitetura moderna, talvez do mundo, né? Não sei, para quem já foi nessa marquise, para quem frequenta esse espaço, as milhões de possibilidades de uso, um espaço absolutamente aberto, né, para ocupações variadas, 24 horas por dia, ou sei lá, 12 horas por dia, mas, de novo, um edifício público e o Estado representando isso, né? Ou um hospital em Salvador, né? Um hospital, num primeiro momento, instalado longe da área central, um hospital para tratamento de doenças respiratórias, que tem uma arquitetura que a gente poderia, alguns diriam isso não é moderno, eu vejo aqui uma arquitetura moderna de excelência, né? Com essas varandas que tem a ver com a forma de tratamento, mas se a gente for pegar, é uma tipologia de sanatório, né? Bastante difundida, não só no Brasil, mas também um hospital público, né? Edifícios universitários, esse é a faculdade, o edifício Jorge Moreira, Faculdade de Arquitetura no Rio de Janeiro, mas a gente tem uma quantidade enorme de campos universitários construídos pelo país, das universidades públicas. Então, esses edifícios, ou um estádio, como o estádio do Pacaembu em São Paulo, né, construído pela prefeitura, tudo isso para mostrar que esses edifícios, para além do programa que eles têm, para além daquilo que eles vão oferecer para a sociedade, eles marcam no território a presença de política pública, né? A gente pode ir para Fortaleza e ver a Assembleia de Fortaleza, né? Um projeto moderno do Roberto Castelo e do Rocha Furtado Filho, que tem aqui uma linguagem em diálogo com o Niemeyer. Se a gente for olhar a Feira de Trípoli do Niemeyer, a gente vai ver exatamente uma tipologia dessa e que marca o território de Fortaleza, ou o Fórum de Teresina, para também me aproximar um pouco de vocês, né, desse Docomomo Norte e Nordeste. Todos esses edifícios têm uma monumentalidade que representa a presença do Estado, né, e essa arquitetura moderna, né, que vai representar, então, grande parte da produção das políticas públicas e da infraestrutura desse país que se urbaniza, né? No limite, a gente constrói a capital com essa mesma arquitetura. Bom, final dos anos do século XX, a gente tem um fenômeno mundial que não começa no Brasil, né? Mas que a gente tem dois precursores desse movimento, que é a Dama de Ferro, Margaret Thatcher e Ronald Reagan, que vão dizer que o Estado deve ser diminuído, que vão dizer que é o mercado que vai dar as cartas, que vão dizer que o Estado eficiente é o Estado mínimo, né? E que vão fazer políticas de privatização, de concessão e de eliminação do Estado em várias áreas da vida da população, né? Quando a gente fala da Inglaterra, quando a gente fala dos Estados Unidos, são países ricos, são países que têm salários médios muito mais altos do que o nosso, é, eles lá se resolveram ou não, nem tanto assim, né?
com muitos problemas que vem até hoje, mas a gente aqui no Brasil vai passar por um processo parecido com essa onda neoliberal que varreu o país, né, nas esferas municipais, estaduais e na esfera federal, né, num discurso de diminuição do Estado num país que tem índices de pobreza que eu não preciso me alongar, né? Que piorou nos últimos anos. A gente teve, né, momentos que parecia que a gente estava saindo dessa situação e hoje a gente afundou de novo numa situação econômica e social trágica, né? Com essa ideia de que o, o mercado vai resolver, né? O empreendedorismo, seja lá o que isso quer dizer, vai ser, né, essa pejotização dos trabalhos, né, vai resolver. Eu não estou fazendo nenhum proselitismo político aqui, mas o que eu quero colocar é que, basicamente, a estratégia usada, seja pela Margaret Thatcher, seja pelo Ronald Reagan, e principalmente aqui no Brasil, é uma estratégia muito eficiente, que é o do sucateamento do sistema público para depois fazer a privatização. Então você deixa o negócio estragar, e quando ele estragar, você fala, tá vendo, eu não tenho mesmo como fazer, é melhor passar para iniciativa privada. E nesse sentido, a gente vai ter no Brasil uma situação muito curiosa, porque se o Estado é representado pelos edifícios de arquitetura moderna, esses edifícios passam a ser atacados e não preservados, no sentido de destruir não só a edificação, mas aquilo que eles representam como presença do Estado. Então, se a gente passar pelos mesmos edifícios, essa é a Marquise do Ibirapuera, atualmente bloqueada, sem projeto de restauro, sem obra, fechada, num parque que hoje está sob gestão de iniciativa privada. Esse é o estádio do Pacaembu, onde tinha um campo de futebol que eu mostrei para vocês. Uma concessão extremamente complicada, a arquibancada sendo demolida, como vocês podem ver aqui, o campo de futebol inexistente por uma obra que sequer sabem-se o que vai fazer, com o galpão que vira um lugar show, um lugar de arte contemporânea, que efetivamente não tem nada a ver com um edifício público, né? O Pacaembu que tinha os únicos estádios, os únicos bilhetes, os únicos ingressos mais baratos com a arenização dos estádios, então passa para iniciativa privada, e esse é o estado que o estádio está hoje em dia, fechado para a população. Um estádio que não é só um estádio, é um complexo esportivo com piscina olímpica, quadra poliesportiva, e que vai deixar de ter essa função para atender a uma demanda de uma concessionária que vai atender a um público muito específico. Ou essa é a proposta da concessionária que vai cuidar do edifício do Hospital Santa Terezinha que eu mostrei para vocês, aquele pavilhão com aquela cara decor, né? Essa é a proposta de intervenção na arquitetura moderna daquele pavilhão. Ou o edifício Jorge Moreira. Bom, tudo isso para deprimir todo mundo um pouquinho. Eu espero que a gente saia dessa depressão, mas eu acho que um dos nossos maiores problemas é exatamente essa política de diminuição do Estado e, portanto, daquilo que ele representa. Né? E eu poderia fazer aqui uma lista de mais de 200 projetos de arquitetura moderna que vem passando por esse sucateamento, né, de uma forma terrível, e muito complicada. É, eu tirei, não sei por quê, por um erro de organização, né? Mas no limite, o Estado resolveu vender o Palácio Capanema, né? Não pode vender. Por que não pode vender? Porque ele é tombado pelo IFAM e o edifício tombado pelo IFAM não pode ser vendido à iniciativa privada. Mas tanto faz. O que importa é o discurso que está colocado na hipótese de vender esse prédio. É o discurso que está colocado de que a gente vai pegar aquele prédio e dizer que ele não tem mais nenhum interesse. Então, se vendeu ou se não vendeu, claro que interessa, claro que é importante que não tenham vendido, é evidente, eu não vou ser maluco de dizer que não. Mas essa perspectiva de que aquele prédio é um prédio ordinário que pode ser vendido para qualquer empresa colocar o seu CEO, CFO, blá, 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 né? E que, então, elimina exatamente a potência da existência do Estado e de políticas públicas para a sociedade de forma geral. Então, essa é uma questão que eu venho pensando ultimamente, em relação ao moderno, né? Nessa posição política da arquitetura moderna e nesse risco que hoje, para mim, é o maior risco que a arquitetura moderna, pública, evidentemente, corre.
Por outro lado, e eu te peço, Raíssa, que se eu me alongar, eu não sei como a gente vai ficar de tempo agora, mas você me corta, você fala, Silvio, chega, acabou, tá? Mas, por outro lado, a gente tem um problema que é de outra ordem, mas que é tão grande quanto, né? Eu comecei falando da compreensão da arquitetura moderna como patrimônio, né? E a gente tem muita facilidade de olhar para um projeto como a Pinacoteca do Estado, um edifício inacabado da virada do século XIX para o século XX, e entender uma intervenção como a do Paulo Mendes da Rocha, que coloca elementos contemporâneos em diálogo com o antigo, a ideia do novo com o velho, a distinguibilidade, todos esses termos que a gente usa, a gente absorve muito bem, é muito palatável para a gente, já faz parte de um vocabulário que a gente reconhece na arquitetura, né? Não só reconhece, como gosta, né? Fala, puxa, que legal, é arquitetura contemporânea em diálogo com a arquitetura antiga. Quando a gente vem para o moderno, parece que a gente esquece tudo que a gente aprendeu antes, né? Que a gente vira a página, tem uma página em branco e que nada disso vale, né? Algumas hipóteses para isso, eu diria que são exatamente essa falta de distanciamento, né? Então, é muito próximo, né? A gente continua, de certa forma, produzindo uma arquitetura que usa os mesmos sistemas construtivos, as mesmas técnicas, às vezes mesmo uma linguagem parecida, né? O que colocaria, então, essa arquitetura numa condição de difícil legibilidade como patrimônio, né? Mas também da adesão que a gente tem a um discurso militante das pessoas que produziram a arquitetura moderna, que diziam que era uma arquitetura que não era histórica, que não envelheceria, que era produzida em série, né? Mas esse é o discurso da militância. Eles tinham que fazer esse discurso. Nós, em 2022, temos que olhar para isso com crítica, inclusive para o discurso, porque a arquitetura não foi feita em série, na sua grande maioria. Ela sim envelheceu, em alguns casos bem e em alguns casos mal. O concreto não é a pedra eterna, ele precisa de tratamento e de cuidado, né? E assim por diante. Então, cair na cilada do discurso, da militância de quem produziu a arquitetura é um perigo, né? Mas diz respeito a essa dificuldade, né, de, por exemplo, dialogar com a obra dos grandes mestres. Mas eu vou mexer na obra do Niemeyer, meu dele vai virar no túmulo, né? Se é que ele morreu, não temos certeza, mas quando a gente fala aqui, por exemplo, do Artigas, né? Uau! Quem vai ter coragem de mexer na obra do Artigas? Quem vai fazer um diálogo respeitoso com Artigas? Não pode fazer porque nunca errou, né? Aí tem um mito em torno desses arquitetos. E, para completar, uma questão que eu acho muito complicada, que é o tema do meu doutorado, que são os herdeiros, né? São aquelas pessoas que são ou da família ou da equipe que trabalhou, né? Então, é o arquiteto que coordenou um projeto tal, com Niemeyer, com Paulo Mesa Rocha, com Artigas, com a Cássio Gil Borsó, e aí a gente pode ir falando todos os nomes dos nossos mestres, né? E que vão dizer, eu sei como eles fariam, né? Eu sei o que deve ser feito, né? Então, o Niemeyer até hoje tem um escritório funcionando que, por exemplo, em Brasília, as coisas têm que passar pelo escritório dos bisnetos do Niemeyer. O que isso quer dizer? Né? Eles têm essa transmissão genética que possa, né? Mais do que isso, será que a gente consegue traçar uma linha que diz um ponto de origem, um ponto de chegada desses grandes gênios, né? Será que a gente consegue pegar, por exemplo, Niemeyer e entender como ele saiu da Igreja da Pampulha para chegar em Brasília? Será que é uma linha de desenvolvimento óbvia? Muito pelo contrário. Né? O próprio Niemeyer, quando revê a obra dele, já revê criticando o que ele fez lá atrás, dizendo, bom, aquilo não devia ser assim. Então, essa ideia de eu posso fazer porque eu sei o que ele faria, ela é muito perigosa para a preservação da arquitetura moderna, porque, na verdade, eu sempre digo isso e tenho muitos inimigos por causa disso, mas eu vou continuar dizendo isso porque também tenho amigos por causa disso. Se a arquitetura moderna era a vanguarda, a preservação da arquitetura moderna é a mais conservadora que tem. A preservação da arquitetura moderna, ela vai dialogar com o Viollet-le-Duc, dizendo voltar a um estado original que pode jamais ter existido.
né? O que é muito ruim para a preservação da arquitetura da forma como a gente vem trabalhando. Então, eu vou passar alguns exemplos para a gente entender isso que eu estou falando. Essa é a FAO, a escola que eu estudei, né? Um prédio dos mais importantes do Artigas, né? Ele concebe não só o prédio, mas ele concebe o prédio em diálogo com um projeto acadêmico, né? E esse prédio começou a dar sinais de problemas já nos anos... Sempre teve problemas menores, nos anos 90, problemas maiores, no começo dos anos 2000, como eu falei para vocês, ele teve que ser interditado por problemas de falta de conservação. Então, imaginem que o prédio da Faculdade de Arquitetura tem falta de conservação. Não é por falta de conhecimento técnico, né? Mas entra aí uma dificuldade, claro, de gestão da universidade, não podemos dizer que não, tem um problema de gestão da universidade, mas tem uma dificuldade de lidar com esse edifício. E quando ele entra com um problema mais sério, a coisa é feita na correria, e essa fachada, que é a imagem consagrada do prédio da FAO, é tratado dessa forma. Né? Porque o concreto começa a destacar, e aí a USP, então, resolve fazer um tratamento bastante precário, né? E faz essa de uma fachada que tem ali a sua textura do concreto aparente, a sua expressão do concreto aparente, numa fachada pixelada, com uma argamassa qualquer, sem um tratamento adequado, sem projeto, né? Sem testes, né? Faz fora do corpo do prédio, né? Você não dá para estudante de medicina do primeiro ano operar um coração. Primeiro ele vai fazendo um coração de plástico, faz fora do corpo, depois faz no prédio. Não, não foi feito o teste, ninguém, e foi feito assim, e hoje essa é a imagem do prédio da FAO. Ou a Assembleia de Fortaleza, né? Que, evidentemente, as pessoas dizem, mas professor, você não disse que tem que ser distinguível? Eu falei, sim, tem que ser distinguível, mas também tem que respeitar. Não se chega batendo numa empena de... Pessoal, microfone, por favor. É, não se chega numa empena de um prédio que tem uma arquitetura tão marcante, né, com essa arquitetura ordinária, ordinária no sentido de cotidiana, corporativa, né, e chegar, precisa ampliar, ótimo, vamos ampliar, ninguém aqui vai dizer, bom, precisa ampliar, não pode ampliar porque é um edifício de excelência, né, mas vamos entender esse prédio, vamos respeitar esse prédio, né? Vamos fazer projeto, entender como que se aproxima de um prédio com uma arquitetura tão potente, né? E não fazer um edifício com uma arquitetura que, no final, rebaixa a arquitetura pré-existente, né? Ou se não, né? Essa instalação de ar-condicionado, eu conheço Teresina, eu sei o calor que faz lá, ninguém merece trabalhar num lugar com ar-condicionado, mas ficar colocando esse ar-condicionado dessa forma é um desrespeito tremendo, né? Faz projeto. Ar-condicionado demanda projeto, né? Demanda pensar como se intervém. Mas vai aparecer. Ótimo, vai aparecer uma demanda contemporânea legítima. Não tem problema, né? Eu jamais iria dizer não podemos fazer. Mas a minha questão principal é porque não tem projeto para pôr ar-condicionado num prédio que é tão monumental como esse fórum em Teresina, né? Eu preciso de ar-condicionado. Aí chama a firma de ar-condicionado, o cara vai lá, pega a furadeira, fura, coloca o cano onde der, o dreno está não sei aonde, e vamos embora, né? Coisa que jamais aconteceria num prédio reconhecido do século XIX. Né? Porque ali se reconhece uma historicidade, né? Que vai se tomar um cuidado porque se entende aquilo como patrimônio. E muitas vezes na arquitetura moderna a gente acaba passando por cima, a gente acaba sendo negligente em relação a esses aspectos de projeto. Né? Eu tenho afirmado muitas vezes, né, de que existe uma certa tendência a separar um restauro do projeto de arquitetura. Muitas vezes a gente vê, o projeto de arquitetura é de um escritório e o projeto de restauro é de outro escritório, né? Essa separação, se, em todos os espaços, os aspectos, em todo tipo de arquitetura preservada, ela é problemática, na arquitetura moderna ela vai ser mais ainda, né? Porque a gente não vai ter
num edifício de arquitetura moderna, aquela condição consagrada de argamassas, de pinturas murais a gente até tem, azulejaria a gente tem, mas a gente não tem aquela questão de ornamentos, aquele restauro que a gente chamaria de um restauro clássico de uma arquitetura do século XIX, não vai aparecer aí. E aí esse aspecto da preservação fica negligenciado em função de demandas pragmáticas que merecem tanto projeto quanto de um edifício que seja ornamentado, porque eu não consigo olhar para esses brises de concreto e não ver aí uma intenção plástica radical que deve ser respeitada, né? Então, nesse sentido, eu queria colocar para vocês, enfim, eu ia falar mais de cada projeto, mas eu acho que já são 7 horas, ainda tem uma sessão depois, então eu queria muito poder conversar um pouco com vocês, mas esses dois pontos, só para finalizar, né, a ideia de que existe um agente destruidor da arquitetura moderna, que é o próprio, que é aquele mesmo que produziu, que é o Estado, né? E o cuidado que a gente tem que ter na aproximação e no projeto para preservar a arquitetura moderna, considerando que projeto é fundamental e que a gente precisa construir um distanciamento crítico que permita a gente olhar essa arquitetura como patrimônio. Vou parar por aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Muito obrigada, Silvio. Tenho certeza que muita gente aqui vai querer tecer comentários. Por enquanto você estava falando, eles já estavam comentando aqui no chat, você consegue ler depois. Mas eu acho que tu acabou terminando com os dois pontos que mais me marcaram em cima da tua fala, que é exatamente entender a origem do movimento moderno no Brasil a partir desse olhar da edificação pública e de como que ela tem um papel muito significativo para a constituição da nossa arquitetura moderna, e que é essa edificação pública, é exatamente esse caráter do edifício ser público que está deixando exatamente essa mudança nessa perspectiva, que está fazendo com que esses edifícios não consigam mais cumprir a sua função estética e outras funções que estejam nisso, né? Então, eu acho que a ideia de relacionar a arquitetura é sempre muito bom a gente destacar. A arquitetura é ciência social, e ela é ciência social por isso, porque a gente só consegue, a gente está falando de concreto, a gente está falando de pedra, a gente está falando de tijolo, mas tudo isso só faz sentido porque ela está inserida em uma determinada sociedade, ela está inserida em um determinado contexto econômico, e ela está inserida numa determinada ideia que vai moldar as políticas públicas que vão organizar e estruturar como que a gente pode lidar com esse nosso patrimônio. Então, eu acho que isso como foi assim, um dos pontos mais, principalmente no momento em que nós estamos, às vésperas de outubro, é uma fala muito importante para a gente de ter a última fala desse encontro como isso. Acho que foi um ponto muito importante de pensar isso. E o segundo ponto, que essa ideia da proximidade temporal que deixa a gente com uma familiaridade, né? E aí o meu questionamento que ficou, principalmente olhando na intervenção da FAUSP, é que a ideia que se passa é que o arquiteto ou o construtor, o interventor, qualquer pessoa que vá intervenir, o administrador, que ele vai dizer, eu entendo o moderno, exatamente porque ele está muito perto, eu entendo o moderno e eu entendo o moderno porque eu entendo o concreto, como se uma coisa fosse sinônimo da outra. E o que eu acho mais, assim, que a gente se assusta mais, é de perceber que nem o concreto, na verdade, ele entende. Porque naquela intervenção ali está muito claro que nem o concreto como material físico ele está sendo compreendido, e muito menos o movimento, a ideia, a obra, o que foi feito ali. E eu acho que nesse ponto a gente tem duas questões distintas, mas essenciais para a gente entender a lógica do patrimônio. Então, é a lógica técnica, construtiva, como fazer, como melhorar aquilo ali, e a lógica de como gerir aquilo, como pensar políticas públicas que possam realmente buscar uma preservação desse patrimônio, entendendo ele como um patrimônio, realmente. Aí agora eu queria abrir a fala para as pessoas que estão aqui na sala, que eu tenho certeza que muita gente quer comentar muitas coisas. Alguém quer comentar alguma coisa?
enquanto estão pensando, eu posso responder aqui a Sheila rapidamente. Pode sim, claro. É, eu, essa questão do conhecimento técnico me incomoda bastante. Eu sou um arquiteto, às vezes as pessoas brincam, falam que eu sou um pouco engenheiro, assim, sabe? Eu gosto muito da ideia da construção, né, de entender a partir da construção. E, de fato, a preservação do concreto, principalmente do concreto aparente, ela é muito complexa, né? E isso não é um privilégio nosso, né? O ICOMOS tem grupos com a GET, pensando o tempo todo e não se chega a uma conclusão, não se tem um receituário, né? Claro que cada caso vai levar um caso, mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar Urbino, né, que é o projeto de Giancarlo De Carlo, concreto aparente, e o tratamento que foi feito no concreto é muito aquém daquilo que poderia ter sido. Aí vocês me perguntam o que poderia ter sido, eu tenho muitas hipóteses, mas enfim, aí tem as questões de conseguir parar a vida para assinar um laboratório e tentar. Mas tem uma questão da FAO que eu queria chamar a atenção, porque tem a ver com isso que você falou. O concreto na FAO, não só na FAO, mas o concreto aparente no fórum ali em Teresina, na Assembleia, enfim, aí eu posso, né, podemos fazer uma lista de prédios de concreto aparente. Ele é um material líquido, né, que é fundido, né, e que, enfim, ganha a sua forma, né, a sua plasticidade. Quando o tratamento que foi feito na FAO, e repito, é o mesmo que foi feito, muito parecido, lá foi com um pouquinho mais de capricho, é, na Itália, quando ele é feito com uma argamassa, né, o aço foi tratado, e aí é passado uma argamassa com um pigmento para chegar numa cor próxima, essa argamassa é desempenada, depois é passado um palitinho para marcar o risco da forma, isso virou um ornamento. Isso perde a essência, inclusive, da forma de produção do concreto, porque não é só a imagem do concreto que está se discutindo, é a sua forma de produção. Então, a minha questão antes do resultado, da resposta como técnica, é da percepção do que significa esse concreto na construção. Ele é a recusa de uma argamassa desempenada. Né? Colocar uma argamassa desempenada para fazer e depois passar um palitinho para marcar a forma é um tapa na cara do concreto, eu diria. É dizer, você não serve para nada, deixa que eu faça o serviço. Né? Então, é nesse sentido que eu estou falando, e é de ordem prática, mas é também da discussão sobre como se aproxima do objeto, porque não é apenas uma imagem, é uma construção. Né? Então, um pouco respondendo para a Sheila, um pouco também conversando com a Raíssa com as coisas colocadas. Obrigada, Silvio. A professora Auxília? Boa noite. Parabéns, Silvio, pelas colocações. E eu anotei aqui alguns itens, e eu tenho até uma coisa aqui para compartilhar, para você ver o que aconteceu com o TJ, que você acabou de mostrar do Bossói, tá? Me permitam. Silvio, você está vendo aí? O que aconteceu? O tribunal, que o Silvio acabou de mostrar, uma obra pública dos anos 70, a joia da arquitetura brutalista nordestina, a menina dos olhos de Acácio Gil Bossói, segundo ele mesmo, nos seus livros, com essas soluções maravilhosas climáticas, tectônicas, né, essa textura, essa potência, e mostrando a força, o poder, né, do Estado, como o Silvio tão bem colocou, nessa relação de arquitetura e poder, e principalmente, né, nos anos 70, que a gente estava em pleno golpe militar, iniciado nos anos de 64. E essa obra é de 1972, certo? E encomendada pelo governo do Estado, lá no Piauí, quando foi construída, parecia gigantesca, porque no lugar antes não tinha nada, e hoje, né, ela já tem um entorno já super ocupado, tudo mais,
E aí, só complementando o que o Silvio estava falando dela, eu apresentei esse trabalho aqui no evento, Silvio, no primeiro dia, certo? E olha, e justamente discutindo a questão desses valores e dos absurdos do próprio poder público, que, como ele disse, deixa sucatear, né, para tentar privatizar, como o caso dos edifícios cariocas, do MES, foi a polêmica o ano passado, né? E como esses prédios públicos, né, de Tribunal de Justiça, certo? Em 2015, tentaram fazer esse projeto aí, um anexo. Olha a qualidade do anexo. Um edifício com vidro espelhado azul, certo? Colado, sem respeitar recuo, sem respeitar nada, colado ao edifício brutalista, tá certo? E pasmem, eu fui processada na justiça pela equipe de arquitetos do tribunal, fui proibida de falar durante o 6º Seminário Norte e Nordeste sobre o assunto, porque tinha gente lá tomando conta. Eu recebi um mandato judicial dizendo que eu estava determinante proibida de falar. E se eu falasse, eu ia pagar uma multa diária por estar defendendo a preservação dessa obra, mas, graças a Deus, o Ministério Público, que hoje é um grande parceiro, o CAU, certo? Se juntaram à nossa luta, porque eu, como pesquisadora de uma universidade pública federal, na época eu era da Federal do Piauí, trabalhei lá há 31 anos, certo? E conseguimos embargar a obra com o Tribunal de Justiça, onde tinha um conjunto de desembargadores super poderosos, certo? E a gente, através de uma articulação, um ativismo, inclusive lá em 2016, a gente fez o Documon Norte e Nordeste lá em Teresina, com a presença de vários pesquisadores, do nosso colega Leonardo Castrota do ICOMOS, do presidente, na época, Fernando Diniz, e a gente fez um grande manifesto, certo? E conseguimos embargar essa descaracterização que ia ocorrer, tá? E levar o anexo, como vocês estão vendo, que estava colado ao prédio, para uma área aqui distante. Então, assim, infelizmente, a gente vê que a arquitetura moderna se ela foi produzida pelo Estado, e se ela começou a ter força, né, com os discursos do ministro Capanema, Lúcio Costa, os precursores da modernidade brasileira, hoje ela corre sérios riscos de destruição, descaracterização, demolição, também pelo Estado. E eu concordo plenamente que o agente destruidor da arquitetura moderna, em grande parte, é o Estado. E principalmente pela falta de políticas públicas na área de preservação documental, na área de verbas para conservação do patrimônio, e que a gente, nós que fazemos parte das entidades patrimonialistas, como o Documon, o ICOMOS, o Fórum das Entidades, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta tanto desmando, tanto descaso com o patrimônio do século XX, né? De forma geral, e inserindo aí, nesse acervo, né, o patrimônio também da modernidade, porque o século XX não é só moderno, ele tem outras linguagens também, mas a gente se vê muito bem encaixado dentro dessa tua apresentação, Silvio. E o que a gente passa aqui no Nordeste, uma pequena amostra foi isso que eu te mostrei aqui. E hoje, o nosso maior parceiro é o Ministério Público. O Ministério Público é o que tem conseguido fazer algo concreto, porque Prefeitura, Estado, cruza os braços e não faz nada.
E a gente tem visto, né, essas experiências. O Marco Cereto está aqui com o acervo do Severiano Porto. Eu não sei se tem alguém aqui de Fortaleza, mas a descaracterização é completa. Sabe qual é o nosso maior, o nosso ator principal aqui da modernidade, na nossa região? Eu digo, é a retroescravateira. Professor, você breve também. Boa noite a todos. Meus parabéns, professor. Acho que sua visão é uma visão necessária sobre o patrimônio moderno. A gente precisa fortalecer esse olhar, que é um olhar político também, né, sobre a nossa arquitetura moderna, né, e casa muito bem com o que a professora Ruth nos trouxe também. Né? Então, acho que, principalmente, todas as falas, todas as mesas tiveram essa preocupação, mas nesse seminário, assim, a fala da professora Ruth, a sua fala, colocam de forma muito clara a potência que é a arquitetura moderna como um agente de transformação política ainda hoje, como patrimônio, né? Como memória. E aí eu só queria ilustrar, eu não queria transformar esse momento no muro de lamentações, mas eu queria ilustrar com o que está acontecendo aqui também. Né? A gente tem um grande hospital público que foi projetado pelo Bossói no final da década de 70, né? Tem 2 grandes blocos cobertos com brizes e uma caixa d'água, que é o elemento mais simples, digamos assim, do ponto de vista formal, né? Um tótem de concreto que está sendo demolida. Né, infelizmente. Então, o Estado fez a última reforma com a supervisão do Marco Antônio Bossói, né, e há poucos anos atrás, há menos de 10 anos atrás, e agora faz uma intervenção que descaracteriza a obra, indo no que talvez eles pensem que seja o elemento menos importante ou menos agregador, mas que é, de fato, um elemento da composição que precisa ser respeitado. Né? Então, isso aí é um elemento que está... E aí eu começo a pensar, e a professora Auxília colocou no final, justamente o que eu queria colocar, quais os instrumentos que a gente poderia dispor, porque é o Estado contra o Estado. Né? Será que o tombamento, os instrumentos que a gente tem de proteção no âmbito do Estado, de alguma forma, têm eficácia ou perderam a eficácia em função dessa atuação do próprio Estado? É esse o questionamento que eu quero colocar. Que outros instrumentos a gente poderia dispor ou começar a construir? Eu vou te responder de uma forma muito objetiva. Existe um instrumento que eu acredito muito e que a gente pode usar e que está sendo muito desacreditado, que chama voto. Ele é o primeiro. Esse eu estou ansioso para usar no domingo. Então, eu acho que a gente tem que começar, e aqui não é evidentemente nem com você, José Antônio, nem com ninguém que está nessa sala, mas de parar de dizer eles e dizer nós. Somos nós, como sociedade, que elegemos os nossos governantes. Somos nós, como sociedade, que aceitamos eleger governantes que dizem que os pobres não devem andar de avião, que não tem que ter condições, que não tem que ter escola, que não tem que ter saúde. Somos nós, como sociedade, que estamos, de alguma forma, eu posso dizer em quem eu votei, mas não é disso que eu estou falando. É o reflexo da nossa sociedade, né? Que está preferindo ter arma, que está preferindo destruir a Amazônia e que está, efetivamente, esse é o resultado da nossa participação. Esse é um lado que eu queria dizer nós. E quando eu digo nós, eu estou dentro dessa crítica, né? Essa é uma primeira questão importante. Por quê? Em nenhum momento esses governantes, né, negaram que queriam destruir o Estado. O João Dória, aqui em São Paulo, ele fez um vídeo que ele pôs à venda qualquer calçada que tivesse aqui. Foi para a China vender São Paulo, dizendo que era baratinho. Né? O ministro da Economia atual, ele diz que não tem que existir Estado. Né? Aliás, quando ele compactuou com o Estado, foi com o Pinochet. Então, é bastante complicada a percepção dele de Estado. Né? Estou falando isso 2 dias antes da eleição, mas também disse isso há 15 dias no evento do CAU aqui. Eu acho que a gente tem que entender que a gente não tem como lutar depois dessas pessoas estarem no poder, a gente tem que lutar antes dessas pessoas estarem no poder. Os órgãos de preservação hoje virarão redutos de uma
de uma resistência muito pouco eficaz, porque eles estão absolutamente dominados, né? Agora, como que a gente vai fazer isso? Euzinho aqui, que, né, eu acho que a gente tem que rever as políticas de preservação, né? A gente tem que, inclusive nós, como professores, temos que tomar um pouco de cuidado de como a gente está falando de preservação para os nossos alunos, né? A ideia de preservação é congelamento ainda é o senso comum. E se preservação é congelamento, quem é que vai defender a preservação? Então, eu acho que eu tenho tentado, Zé Antônio, com todo o respeito, olhar um pouco para dentro, não para fora, não dizer eles, mas dizer nós, né? Até que ponto a gente também não tem uma responsabilidade que a gente, claro, não quer dizer eu fiz uma coisa, mas a gente acaba entrando nesse rolo compressor, né? Então, assim, o que o Guedes está propondo para o Palácio Capanema não me surpreendeu. Surpreendeu alguém? A gente não pode acusar ele de ser incoerente. Ele é absolutamente coerente. Ele disse que ia destruir o Estado e ele está fazendo isso. O Dória disse que ia vender a cidade, ele está vendendo a cidade, né? E, para isso, ele tem o poder de atropelar os órgãos de preservação, né? Então, a gente está numa situação que ou a gente vai construir quase que do zero, alguma possibilidade de política, né? E entender que preservação tem que estar próximo de política urbana, né? Que preservação não pode ser a preservação dos símbolos da elite. A gente tem que se aproximar a preservação não pode ser o Artigas, tem que ser o Acácio de Borsoi, tem que ser o Castelo, tem que ser, né? Porque a gente continua com os nossos manuais e para mim seria muito cômodo dizer isso. Continua no eixo Rio, São Paulo, Bahia, Minas e alguma coisinha a mais, né? Então, a gente tem que construir essa agenda e mostrar que a arquitetura moderna é muito mais múltipla do que o brutalismo paulista ou do que o Niemeyer, né? É construir essa percepção da importância da preservação, né? Mas, para isso, a gente precisa se aproximar da sociedade. E eu acho que a gente se distanciou da sociedade, né? Para concluir essa fala minha, eu vou te fazer uma provocação bem dura, né? O IFAM está sendo destruído, mas destruído de verdade, né? O quanto será que o IFAM está sendo destruído porque o IFAM começou a reconhecer cultura negra, cultura indígena, religiões de matrizes africanas, né? Eu tenho uma hipótese de que parte da destruição do IFAM é exatamente porque as nossas políticas de preservação são muito avançadas. Elas são muito boas. A gente tem políticas de preservação de altíssima qualidade. A nossa Constituição de 88 é vanguarda no mundo inteiro do ponto de vista de preservação de cultura. E isso incomoda aquelas pessoas que querem manter seu status quo, que preferem o teatro municipal neoclássico, porque aquilo representa a elite da sociedade. Quando a gente começa a reconhecer a dança, o samba, isso não interessa como patrimônio, porque isso é povão. E aí a gente destrói o IFAM. Só para problematizar um pouquinho o que eu venho pensando. Não sei se eu te respondi, mas é um pouco para provocar. Perfeito, professor. Esse exercício que a gente precisa fazer de uma forma coletiva, inclusive. Sim. Cláudia? Aproveitando, porque a gente está com um tempo bastante curto também, né? Antes de tudo, agradecer a sua fala, que eu acho que foi muito provocadora em vários níveis. Muitas coisas eu concordo, outras eu acho que vale a pena serem mantidas para serem problematizadas mesmo. E eu posso dizer que comecei a trabalhar na área de patrimônio na extinta Fundação Pró-Memória. Então, o desmonte da área de cultura e patrimônio vem de muito antes, vem desde Collor. Então, e também por não estar no norte, mas não ser do norte, sou carioca, eu reconheço que há uma diversidade muito grande, né, de culturas e de formas de ver o moderno, e eu acho que esse exercício
da escuta e do olhar atento sobre o que vem daqui da região, norte, nordeste, é bastante importante. Inclusive, em torno de algumas instâncias que nós temos aqui na região norte, como, por exemplo, o programa de pós-graduação em patrimônio da UFPA, que tem algumas pesquisas, inclusive, importantes no campo técnico do restauro, inclusive de concreto. Então, eu acho que determinadas percepções, elas são importantes, mas a gente precisa também olhar com mais atenção outras práticas. Por exemplo, no Pará, né, inclusive na época do falecido também Ministério das Cidades, Belém foi objeto foi tratado como exemplo em algumas ações de reabilitação de centros históricos, naqueles livros que são referência, né, sobre essas atuações nesse período. Então, eu acho que, mais uma vez, reafirmando o papel do Docomomo e o papel da possibilidade desses encontros, eu acho que nesses encontros a gente também tem que manter olhos e ouvidos bem atentos, né, que muita coisa também está sendo feita, né, e a gente precisa estabelecer esses diálogos. Eu acho que essas discussões são importantíssimas, né, e a gente precisa, de fato, estabelecer, inclusive dentro desse campo teórico. Eu acho que determinadas discussões a gente já tem discutido em vários momentos. A gente precisa fortalecer, de fato, um fórum de discussão técnica, né, teórica, né, para que essas abordagens elas tenham maior consistência e maior penetração, inclusive entre nós, entre os pares. É isso que eu queria falar, agradecer muito a tua participação. Obrigado você, Cláudia, mas eu queria, então, um pouco continuando a minha fala com o Zé Antônio, porque, de um lado, tudo isso que eu disse, de outro lado, eu sou muito otimista em relação às nossas políticas de preservação. Em vários aspectos. Eu acho que a gente tem uma legislação que sim preserva. E eu acho que a essência da preservação, a gente vai estar sempre correndo atrás. A gente nunca está na frente da destruição, a gente está sempre atrás dela. Né? A gente não preserva aquilo que não tem risco, a gente preserva aquilo que tem risco. Então, essa é a dinâmica do nosso campo. Mas eu também acho que a gente tem uma espécie de cacoete de reclamar. Né? E uma das coisas que me parece, voltando um pouco à fala que eu estava fazendo antes com o Zé Antônio, é que eu não acredito mais, não consigo acreditar, e está difícil de me convencer de que a gente não tem dinheiro para preservação. O que a gente não tem é vontade política. Porque a hora que o Museu Nacional pega fogo, no dia seguinte tinha 20 milhões de reais. Se esses 20 milhões de reais estivessem lá um ano antes, provavelmente a situação seria outra. E aí eu posso citar inúmeros casos de dinheiro que aparece depois. Mas esse dinheiro estava em algum lugar porque ele apareceu. Então, o que eu acho que, assim, quando teve, e isso foi muito mais para a região Nordeste, né? Mas quando a gente teve o Parque Cidades Históricas, o IFAM tinha mais dinheiro do que muito Estado. Acho que vocês sabem melhor do que eu isso, né? Algumas superintendências do IFAM receberam rios de dinheiro para colocar em patrimônio. Não sei como foi usado, mas foi muito dinheiro. Então, eu acho que nesse sentido, ao invés dessa coisa de não tem dinheiro, não tem condições, é construir uma possibilidade de a gente atuar no sentido de reclamar por esse tipo de questão, né? De se posicionar não só com os nossos bons e velhos manifestos, né? Mas atuar mais politicamente, mais próximo das políticas, né? Como fazer isso? Talvez eu estou abrindo aqui uma coisa para a gente conversar junto, não sei. Mas eu acho que a gente não pode ficar sentado no conforto dos nossos lares assinando carta. Eu acho que a gente precisa fazer mais. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Mas nesse sentido, concordo contigo, tem que participar mais
dos conselhos de patrimônio, de cultura como um todo. De cultura, né? de economia, Sim, de economia, de fazenda, turismo, de todos eles, sim, né? Porque com certeza. a gente, de certa forma, e de novo, eu estou falando a gente, eu me coloco dentro, tá? Não estou me tirando. A gente se acomodou um pouco nesse lugar das lamúrias. E eu tô querendo sair desse lugar, porque ele, de certa forma, é confortável. Eu sento e choro, né? Eu acho que a gente está precisando ir para a guerra, se a gente quer preservar, né? Tem dinheiro para um monte de coisa, por que não tem para patrimônio? Tem dinheiro para um monte de porcaria, né? E para patrimônio não tem? Eu tenho certeza que tem. Acho que a gente tem que aprender a brigar. Podemos Com fazer aqui certeza, uma frente de guerrilha pelo patrimônio. com certeza. Conte comigo. Tá bom. A Então, Graciete pode falar rapidamente? Eu gostei muito da fala do Silvio. Eu não gosto muito de ficar concordando, discordando. Eu não gosto muito disso, não. As pessoas que estão aqui, alguns me conhecem, mas ele falou uma coisa que eu não posso ficar calada, que é dinheiro tem. Gente, tem muito dinheiro. Acontece que não tem projeto, não tem proposta, tá? E esse negócio de ficar reclamando, a turma de reclamantes compulsivos, eu estou fora. Quem me conhece sabe, existem os que fazem e os que apresentam. Eu estou do lado dos que fazem. Eu não... assim, Silvio, eu adorei a tua fala, apesar de eu não gostar de ficar dizendo que adorei, não. Mas eu adorei a tua fala, né? Foi muito pertinente e a gente tem que acabar com essa história de dizer que não tem dinheiro. Para com isso. Dinheiro tem muito, dinheiro tem demais. Outra coisa, não é só vontade política que falta, não. Falta também a gente se impor e dizer, eu quero isso, está aqui o meu projeto, está aqui o meu orçamento, eu quero fazer isso e pronto. É isso que falta. Não é só vontade política, não, porque a gente pode ir lá com o político e botar a faca na jugular dele e dizer assim, olha, eu preciso disso, tenho aqui um projeto, tenho um orçamento, vai custar tanto e eu preciso fazer isso. Tá? A Cláudia sabe do que eu estou falando, né? Porque nós somos uma pequena universidade, a Universidade Federal de Roraima, mas temos um corpo de professores pequeno, mas nós estamos na luta e eu não aceito ninguém dizer que falta dinheiro. Outra coisa, o PAC de Cidades Históricas, pega o portal da transparência, meu amor. Vai lá e vê o tanto de dinheiro que tinha. Se pegar uma pessoa só do IPHAN e somar as viagens e as diárias de passagem, dava para restaurar uns 2, 3 monumentos. Tá? Nós temos que trabalhar juntos. Eu sou a favor do IPHAN, mas a gente também tem que saber que as universidades federais também. A Universidade Federal do Rio de Janeiro ela tem um orçamento de 3 bilhões, muito mais do que a cidade de São Gonçalo. Que conversa é essa que não tem dinheiro? Eu estou citando uma universidade que, para mim, é a minha referência, é a minha parceira, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu me sinto muito à vontade, mas o que eu quero dizer é isso que você disse, Silvio. Tem dinheiro. Vamos parar com essa história de dizer que não tem dinheiro. Tem dinheiro, sim. O que não tem é projeto. Outra coisa, os arquitetos brasileiros, eles são disputados a tapa no exterior. Os nossos arquitetos são muito competentes, muito criativos. Nós não temos por que estar
fingindo que está com o pires na mão, porque nós não estamos de pires na mão. Essa é a minha fala, muito obrigada, não vou me estender. Muito obrigada pela consideração de me deixar falar. Obrigada. Obrigado você, mas eu acho que é isso, eu concordo plenamente. Acho que a gente tem, eu, por conta de trabalho, tive aí, antes da pandemia, circulei um pouco em encontros internacionais, né? E eu vejo que, assim, a gente está na discussão de igual para igual com qualquer país, não sinto que tenha alguma coisa. A gente não fala inglês, né? Então a gente acaba ficando periférico, né? Mas é impressionante como eu participo de reuniões do ICOMOS e a gente está absolutamente em condições de igualdade de discussão, né? Em hipótese alguma, esse é um aspecto que a gente fica para trás. Em outros a gente fica, mas nesse aspecto de capacidade de produção, de capacidade de discussão, eu não sei se eu estou numa semana muito animado, espero não me frustrar em breve, né? Mas um pouco eu estou com uma percepção de que a gente está saindo de um buraco e que em 48 horas a gente vai ver luz, né? E nesse sentido, a gente tem um país para reconstruir, né? Não estou aqui fazendo campanha política, mas estou declarando voto. Então, eu acho que é isso, não sei como finalizamos. Acho que é isso, Silvio. Eu queria finalizar, na realidade, agradecendo mais uma vez pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui para poder falar com a gente. Mesmo com a sua insegurança no começo de tentar incluir o Nordeste dentro dos seus exemplos e tudo, mas eu acho que conseguiu tocar em pontos que, na realidade, representam toda a nação, todas as preocupações que a gente tem nesse momento e que representam também as preocupações que a gente tem dentro do Docomomo e a proposta do evento, o que ele quer fazer, né? Eu acho que uma frase que tu me falou me marcou muito, que tu colocou. Tu estava falando de restauro, mas me marcou muito que a ideia de que o moderno não é uma imagem. E eu acho que essa ideia de que não é uma imagem, ela consegue traduzir tudo que foi discutido aqui. A gente não está falando somente de uma imagem estática, a gente está falando de tudo que acontece ali. E a gente precisa compreender esse todo para conseguir continuar discutindo isso. A gente vai partir agora para a mesa de encerramento, e eu acho que essa fala final, a sua palestra final foi ótima para incitar quais são as discussões que a gente vai ter nessa mesa de encerramento. Muito obrigada, Silvio, mais uma vez. Obrigado a vocês pelo convite, a gente fica em contato e, assim, se a pandemia trouxe essa possibilidade da gente se encontrar rápido, tem um lado que eu gostaria de encontrar ao vivo, vamos tentar voltar a encontrar, né? Mas, de qualquer forma, muitíssimo obrigado pelo convite, sempre bom poder trocar com vocês, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Silvio, boa Obrigado, noite. boa noite.